Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje eu vim aqui com mais um quadro que vocês amam, né? Por vocês eu só fazia esse quadro, né? Toda hora alguém vem me perguntar quando é que vai sair o próximo quadro desse aqui. Enfim, eu vim aqui hoje com o Comentando Teorias, que é aquele quadro que vocês me mandam as suas teorias favoritas de qualquer filme, qualquer série. Uma pergunta também, às vezes acontece. Ah, lembrando que vocês podem me mandar as teorias de vocês lá no meu Instagram, tá? Geralmente é onde eu pego mais, mas às vezes eu dou uma olhada no YouTube também, no Twitter, esse tipo de coisa. Eu faço posts como esse aqui que tá aparecendo na tela, onde eu deixo livre pra vocês comentarem várias teorias e eu seleciono geralmente 1 ou 2 dias antes. Mas antes de eu começar a ler as teorias de vocês, não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like, porque isso me ajuda muito. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de Stranger Things, gosta de filme, série, esse tipo de coisa. Manda o meu vídeo pra galera aí e bora ler as teorias de vocês. Quero muito ver o que tipo de doideira, né? Porque às vezes tem umas teorias meio doidas. Eu vou ler hoje. O primeiro comentário é o seguinte: recentemente vi uma teoria em que o Brenner abusava da Eleven enquanto ela estava no laboratório. Ela tem chance de ser real? Por que eu selecionei essa teoria, gente, né? Porque apesar dela parecer super, né, pesadona, porque realmente seria uma coisa muito pesada, eu não acredito que essa teoria seja real, mas eu vou compartilhar por que surgiu essa teoria, né, pra começo de conversa, da onde que veio essa ideia. Isso porque lá na primeira temporada de Stranger Things tem esse desenho aqui da Eleven que vai estar aparecendo na tela pra vocês, em que o Brenner, ele tá meio esquisito essas pernas dele, né, gente? Vamos deixar dessa forma, né, tal, tem 2 perninhas e tem mais uma coisinha ali. Mais uma coisinha ali, velho. E assim, psicologicamente, gente, desenhos infantis falam muito sobre a criança e sobre as coisas que ela passa, sabe? Não é brincadeira, realmente é uma coisa que conta bastante sobre as experiências que a criança tem. E eu cheguei a comentar nos meus stories sobre o que eu achava dessa teoria e eu só vou repetir aqui em vídeo pra deixar registrado pra vocês. Apesar da lógica ser boa, né, uma lógica meio que realista, porque é uma coisa que realmente pode acontecer, né? Se a criança desenha um personagem masculino com 3 pernas, é meio esquisito, sabe? É meio, opa, peraí, vamos entender mais, principalmente uma criança em condições de abuso como a Eleven, né? Pode não ser um abuso sexual, mas de qualquer forma é um abuso. Só que eu sinceramente não acho que vão abordar isso pra Eleven, eu acho que seria desnecessário, porque assim, você já tá trabalhando com uma personagem que tem os seus traumas, certo? Ela tem os seus traumas e tem a dificuldade pra passar por esses traumas. Você adicionar mais um, não vai mudar o fato que ela é uma personagem traumatizada. Tipo, você vai passar de uma menina traumatizada pra traumatizada. Não vai ter mudanças nesse aspecto, sabe? E apesar de, na vida real, esses abusos são tratados de maneira diferente, né? No roteiro, na hora que você vai escrever, as coisas são tratadas mais friamente. Então, você descreve o personagem com alguns adjetivos e até o final do seu ato, ou até o final da sua série, da sua temporada, enfim, você tem que subverter alguns dos adjetivos que você deu pro personagem lá no começo. Ou seja, a Eleven, ela tem como característica essa questão do trauma e como ela lida com isso. Se você adiciona mais um, ela ainda continua uma pessoa traumatizada. Tipo, não tem uma mudança narrativamente falando em relação a isso. E eu acho que assim, a gente tá numa 4ª temporada, possivelmente a penúltima temporada da série. Eu acredito que se a Eleven tivesse passado por esse tipo de trauma, talvez algumas cicatrizes já teriam ficado à mostra nesse ponto. Como, por exemplo, quando as pessoas sofrem algum tipo de abuso sexual, né, elas têm um pouco de receio a toque. Elas não ficam confortáveis em tocar, abraçar, beijar uma pessoa, sabe, ter um relacionamento. É um processo difícil. E por parte de relacionamento, a Eleven não mostrou dificuldade, sabe? No começo ela tem aquela coisa de toque, né, em relação ao Mike, em relação aos meninos, só que depois fica tranquilo, né? Depois ela namora o Mike e beleza, tá ok. Teve uma galera também que veio argumentar falando, mas tem uma cena que a Eleven, quando ela chega, né, quando ela é acolhida lá no porão do Mike, o Mike dá uma porção de roupa e ela tava pronta pra tirar ali mesmo na frente dos meninos, né? E eu acho que isso foi uma cena de alívio cômico, gente. Foi uma coisa do tipo, meu Deus, essa menina, ela não tem filtro social. Ela não sabe o que é nada. Ela não tem, assim, uma ideia de como sociedade funciona. No laboratório, os caras davam roupa pra ela, ou então as cientistas davam roupas pra ela e ela trocava, simples assim. Ela ficava trancada numa sala e trocava de roupa, sabe? Então eu não acho
acho que isso vai ser um tema para Stranger Things, apesar de haver uma lógica. Tem a lógica realista, que sim, pode significar alguma coisa, mas eu não acho que isso vai ser abordado na série, porque narrativamente não tem mudança nenhuma. Simples assim. O Cauãzinho15 comentou o seguinte: acha que podemos ter um terceiro filme de It ou um quarto filme de The Kissing Booth, que seria a Barraca do Beijo? Por favor, me nota. Notado, Cauãzinho. Um grande abraço pra você. E assim, cara, eu acho que não. Olha, por Barraca do Beijo eu não posso opinar muito, porque eu não gostei nem do primeiro, sabe? Eu assisti 40 minutos do primeiro filme, ou seja, a introdução, assim, e parte ali do segundo ato eu já tava... Sério, não é pra mim, gente. Filme com temática adolescente, série com temática adolescente, não é pra mim. Não significa que é ruim, só significa que eu não gostei. E por parte de It, eu até deixei separado aqui, porque eu já tinha visto essa pergunta. Peraí. Olha o tamanho deste livro, gente. Isso aqui é um livro, certo? Que tem mais de 1000 páginas sobre uma história que já foi fechada. Eles fizeram a sacada de mestre, que eu achei muito boa, em dividir It por 2 partes. Por quê? Porque esse livro aqui é uma bíblia, certo? Ela é gigantesca, pelo amor de Deus. Então, assim, It é uma história que já foi finalizada. Eu sei que existe fandom pra It, esse tipo de coisa, mas eu, pessoalmente, e eu até comentei isso numa live, eu não vejo muito sentido em ter fandom pra filme, sabe? A não ser que o filme seja uma saga, tipo, sei lá, Jogos Vorazes, Divergente, que são sagas baseadas em livros, né? Mas tem um monte de filme ali. Aí, beleza, mas quando vem esse negócio de fandom de filme, eu fico pensando, então eu vou ser do fandom de Titanic, sabe? Você é do fandom de Iluminado. Eu acho que dá pra ser do fandom de Stephen King, que aí é um universo, e aí a gente pode debater quais são os próximos filmes, quais são as próximas obras, né? Mas eu acho que It, por ter um fandom, né, por ter essa expectativa gigante em relação ao filme, principalmente, porque, assim, poucas pessoas leram um livro que são do fandom, né, dizem do fandom, às vezes cria essa expectativa justamente porque é uma coisa assim, não, a galera quer muitos filmes do Pennywise e tal, sendo que, como eu falei, é um livro gigante que foi concretizado. Os caras venceram o Pennywise e ainda tem uma crítica de It que eu fiz há muito tempo atrás, que vai estar aparecendo aqui no card, mas ela ainda é válida. O segundo filme de It, ele acabou muito contos de fada. Perto do livro, perto do que aconteceu no livro, foi uma coisa assim, nossa, deu tudo certo, teve umas mortes e tal, mas deu tudo certo. No livro é caótico, as coisas não dão tão certo assim, sabe? É meio complicado. Então, não, eu não acho que vai ter um terceiro It, eu não acho que talvez vai ter Barraca do Beijo, eu não sei se é necessário, mas eu, como eu falei, eu não posso opinar muito sobre Barraca do Beijo. Sobre It, eu acredito que eu posso opinar sim, e eu não acho que eles vão fazer mais filme de It não, gente, assim, já deu, é 2 filmes pra um livro gigante, e é isso, não tem mais Pennywise. O Rian, ou Ryan, né, eu não sei, Ricard comentou o seguinte, sobre a ST4, que seria a 4ª temporada de Stranger Things. Eu acho que pode ser estratégico, até mesmo que a temporada seja imprevisível, que os conteúdos promocionais sejam mais bem medidos do que as outras temporadas, e assim ela cumpra melhor o que vai ser. Dentro disso, pensando nas fotos que saíram, eu fico um pouco em dúvida se, por exemplo, o Brenner vai estar mesmo na Rússia, porque parece uma possibilidade ele voltar até mesmo pelo governo, mas vamos ver. Não estou justificando o que eles estão fazendo com a gente, eu não estou aguentando esperar e saber o que vai acontecer. Por que eu selecionei esse comentário, gente? Que é assim, tem uma coisa que eu vivo comentando no meu Instagram, virou até piada entre a galera, porque a galera até já sabe as coisas que eu vou falar quando tem a ver com esse assunto. Porque assim, Stranger Things tem como produtor executivo o Shawn Levy, certo? O Shawn Levy, ele é o produtor executivo da série, e o que isso significa? Qual é a função de um produtor executivo? A função dele é você pegar todo o dinheiro da série e fazer estratégias para aplicar essa grana nas coisas que você quiser. Isso envolve publicidade, a maneira que as gravações rodam, né? Porque assim, quando você vai gravar, você tem locação, você tem a comida que a galera vai comer no set, você tem que pagar os figurantes, você tem que saber onde, como e quando vai gravar. Então assim, o produtor executivo é a pessoa que tem que saber de tudo e está responsável por tudo, literalmente. E aí eu tava reclamando nos meus stories que eu nunca vi na minha vida toda uma série que não divulga material promocional enquanto tá filmando. Tem que esperar acabar tudo pra poder fazer esse tipo de coisa, sendo que na terceira, na segunda e também um pouquinho na primeira temporada, eles trabalhavam com material promocional justamente pra manter a atenção do público ali. Só que o Shawn Levy na 4ª temporada, ele tá fazendo uma coisa muito, assim,
antiprofissional, que é simplesmente não ligar pra série que ele produz. O cara, ele nem sequer apareceu no set enquanto tava filmando direito, sabe? Ele apareceu, se eu não me engano, em alguns meses específicos, assim, e de resto o cara tava tirando férias com a família enquanto todo mundo trabalhava. Ou seja, não é uma pessoa que está muito inteirada no próprio trabalho, né? E por consequência disso, teasers demoram a surgir, trailer, pôster, nome de episódio. Você tem noção que você não sabe nem o nome de todos os episódios ainda? E numa hora dessas, eles divulgavam o nome dos episódios todos numa Comic Con. Teve vários eventos que poderia ter saído alguma coisa de Stranger Things e simplesmente não saiu, gente. Por quê? É culpa da Netflix? Não, é culpa do Shawn Levy. Então, assim, eu sei que a pessoa, como ela justificou aqui, né, o Rian, ele falou que ele não tá defendendo, e eu entendi, Rian, a sua questão, você realmente não tá defendendo. Você só tá confabulando, né, pensando nas motivações disso, e eu entendi muito bem. Só que, assim, você pode manter uma temporada em segredo, ou seja, mostrar nada do que tá sendo feito, e ao mesmo tempo fazer publicidade. Tem algumas coisas estratégicas que você consegue fazer, assim, muito bem. Só que, como eu falei, gente, o Shawn Levy, ele não tá trabalhando, ele realmente não tá responsável por nada, assim. Por quê? Porque ele tem agora, né, pelo menos na minha constatação, aquela coisa do estrelismo, sabe? Ele é uma estrelinha, então é tipo, tudo bem se eu não entregar nada, tudo bem se eu fazer um sneak peek de Stranger Things de 30 segundos e 25 segundos ser só cena que eles já viram. Não, tá tudo tranquilo, porque a galera vai bater palma, a galera vai ficar feliz de receber migalha, então eu vou dar migalha. É como se fosse isso, sabe? É desrespeitoso. Eu, pessoalmente, acho muito desrespeitoso. Então é igual eu falei na análise do sneak peek, que vai estar aparecendo aqui no card, caso você não tenha visto. Eu fiquei decepcionada em ver o sneak peek, eu não consegui nem ficar tão feliz assim, porque eu fiquei feliz ali no momento, falei, que legal, e depois eu parei pra pensar e falei, cara, sério isso? É só isso? Tipo, estão trabalhando todo esse tempo e justificando um monte de coisa, sendo que a culpa tá no profissional e não na série, não na plataforma, que seria a Netflix. Então é uma coisa meio delicada mesmo, né? E eu só queria comentar isso, porque tem um monte de gente que sempre fala pra mim, não, mas é porque Stranger Things tem muitos efeitos visuais. Não, mas é porque tem a pandemia atrasou. Mas a pandemia atrasou todas as séries. Efeitos visuais, tem séries como The Witcher, que tem muito mais efeito visual que Stranger Things, e já vai sair em dezembro, essa série, The Witcher. Que inclusive também tem vídeo aqui no canal. Card aparecendo aqui em cima, caso você não tenha visto. Então assim, literalmente não tem justificativa, gente, pelo que o produtor tá fazendo. Ele tá sendo desrespeitoso, ele não tá trabalhando, e agora provavelmente ele vai começar a mandar um monte de publicidade, porque a série já acabou. Ele já terminou de divulgar o próprio filme dele, que se chama Free Guy, né? Era nisso que ele tava focado. E aí agora ele vai mandar alguns conteúdos e a galera vai esquecer, porque ele tava pisando no fandom há mais de 1 ano e meio. Simples assim. Então é por isso que eu queria deixar registrado aqui a minha opinião, pra ninguém falar que eu fui falsa depois, sabe? Pra ninguém falar que eu mudei de opinião. Não, eu não mudei. Eu ainda tô triste. O próximo comentário é da Night PB, e eu já quero adiantar aqui, spoiler alert pra quem não viu a última parte de La Casa de Papel. Inclusive, caso você queira ver, assim, a crítica dessa última parte, né, com e sem spoiler, tá tudo certinho, tá seguro, caso você não tenha visto ainda, vai estar aparecendo novamente aqui no card pra você dar uma olhada. Tá surgindo uma teoria que, na verdade, a Tóquio não morreu e foi só uma alucinação da Mônica. Não sei se acredito nessa, porque a Úrsula já até se despediu do elenco e tal. Realmente, além de todo o fator da atriz principal, né, a atriz que interpreta a Tóquio, a Úrsula, ter se despedido do elenco, gente, sinto muito, eu não acho que seja uma brisa da Mônica, porque a Mônica, ela tá tendo um estresse pós-traumático. Ela tava vendo o Arturo antes dela tomar a morfina, se vocês lembram bem, sabe? Ela nem tinha tomado a morfina, ela já tava vendo o cara, porque o nome disso é estresse pós-traumático. A Mônica é uma civil, ela não é uma bandida, ela nunca feriu ninguém na vida. O próprio Helsinki falou, eu conheço muito bem isso, é o primeiro morto, fica te atormentando por um tempo, mas passa. Então eu não acho que é uma brisa, eu acho que se for trabalhar com esse negócio de alucinação, vai abrir uma brecha pra um monte de coisa não ter acontecido de verdade. Então assim, sinceramente não, gente, aconteceu, a morte aconteceu, a gente tem que superar. E eu acho que a mulher morreu mesmo, tá? Infelizmente. Se eu tiver errada, beleza, tô errada, mas eu acho que não, acho que ia ser muito podre se ressuscitassem a Tóquio por conta de uma brisa da Mônica. Eu ia ficar meio revoltada, porque deram uma despedida tão digna dela, né? Foi triste, mas foi digno, foi a altura dela.
Então, assim, eu ia ficar, nossa, cara, sério isso? Então nem fazia cena pra começo de história. O próximo comentário é do Kaique Santos 7, e ele diz o seguinte: talvez a relação da Eleven e do Will possa ter alguma profundidade nessa temporada? Sim, com certeza, Kaique. Eu acho que tem duas possibilidades muito grandes aí pra Will e Eleven, principalmente porque essa relação não foi trabalhada direito ainda. Você pode fazer esses dois personagens serem muito amigos, ou então gerar, de repente, algum tipo de desconforto, porque assim, a vida deles mudou e pode acontecer de um culpar o outro, porque a vida mudou, sabe? Só que não uma coisa que perpetua e é eterno e todo mundo se odeia. Não seja extremo, pelo amor de Deus. Eu tô falando que de repente pode ter um incômodo pelo fato da vida deles estarem um pouco diferente desde que o outro surgiu, sabe? É uma abertura, é uma possibilidade, não estou falando que vai acontecer, nem que eu acho que vai acontecer, eu só estou falando que tem essa possibilidade narrativamente, justamente porque isso não foi trabalhado. Eu acho que seria bem bacana se o Will e a Eleven tivessem uma profundidade legal entre eles, porque como eu falei, eles são a balança de Stranger Things, né? Eu já falei isso muitas vezes aqui no canal, é como se cada um tivesse de um lado de ST e equilibrasse a série, então eu acho que seria fundamental se eles fossem muito próximos e tivessem aquela relação meio de irmão mesmo. A Maiane Jardim comentou o seguinte: acredita que eles possam trazer a Vicky assim como trouxeram a Max, fazendo um par romântico com alguém dos principais e se o público gostar da personagem, introduzirem ela ao grupo assim como a Max? Então, sim, porque a Vicky foi apresentada pra gente dessa forma, né? Na descrição lá da personagem dela, diz que ela vai chamar a atenção de alguns dos nossos heróis. Algum dos nossos heróis, né? Uma pessoa só. E eu já fiz o meu palpite, né? Eu acho que a Vicky vai ser interesse romântico da Robin, porque as duas estão numa banda e porque sim, elas têm a mesma idade. Tem muita gente que acha essa teoria meio absurda, mas a Maya Hawke e a Amy Beth McNulty, elas têm idade muito próximas e a Robin na série ainda tá na escola, gente. Então assim, ela não é maior de idade, a Robin, a personagem Robin não é. Então eu acho que pode muito bem as duas estarem assim na mesma sala, na mesma banda, esse tipo de coisa, e a Robin de repente pode sentir um interesse nela e com certeza se o público gostar, a Vicky vira personagem fixa. Eu tô torcendo pra isso, na verdade, porque eu gosto muito da Amy Beth e eu acho que seria muito legal. A F. Camille comentou o seguinte: tu acha que aquele grupo principal de ST possa se dividir? Não por storyline, mas sim por alguma briga? Uma treta mó pesada? Então, eu não acho que dividir seja a palavra, tipo, briga, confusão e nossa, todo mundo brigando com todo mundo. Eu não acho que vai ter uma briga pesada. Pode ter discussão, pode ter debate, porque assim, uma série, um filme não funciona se você tiver duas opiniões diferentes. Imagina, por exemplo, que eu sou um personagem que quero ir pra faculdade de artes. Aí eu chego na mesa da minha família e falo: olha, eu quero ir pra faculdade de artes. Aí todo mundo começa: ai, que legal, nossa, que bacana, você vai conseguir um emprego lá? Que da hora, manda uma carta pra gente quando você chegar lá. Fim de cena. Sabe, não teve discussão nenhuma. Agora imagina se eu chegasse falando isso e, sei lá, a minha mãe falasse: nossa, que absurdo, você vai fazer uma faculdade não sei aonde, mas você não vai ter emprego. Aí eu saio brava da mesa. Aí depois vem uma outra pessoa e fala: não, eu acho que você realmente poderia fazer isso. Olha só, já tem duas cenas aqui que foi escrita só com uma discordância, entendeu? Então você precisa de pessoas discordando umas das outras numa série pra você ter uma cena. Então sim, eu acho que vai ter discordâncias na série, com certeza, né? Sempre tem. E pro grupo principal isso não é nenhuma novidade, mas eu não acho que vai ser muito pesado. Eu acho que o conflito dos personagens vai ser mais interno do que externo, tipo, o que eu quero fazer, pra quem eu dou mais atenção, esse tipo de coisa que é mais interno. Eu não acho que é uma briga pesada, não. E o último comentário que eu vou ler aqui é da série You. Inclusive, eu gostaria muito que vocês comentassem aí embaixo se vocês vão querer ver crítica da terceira temporada de You quando ela lançar, tá bom? Que é uma série que eu gosto muito. Adoraria fazer uma crítica se vocês quisessem ouvir. O Vitor GS9 comentou o seguinte: minha teoria é sobre a terceira temporada de You. Eu acho que a mulher que aparece lendo um livro ao lado da casa do Joe possa ser a própria mãe dele, que ao decorrer da adolescência abandonou ele pra ficar com vários homens. Acho que é ela por conta da mão enrugada que aparenta ser de uma pessoa mais idosa. E pelo que eu acho, ela talvez será a mulher que continuará o roteiro do Forte para o filme baseado no livro da Beck, que talvez possa desmascarar sem pretensão o próprio filho. Então, eu acho
acho uma teoria super interessante e tudo mais, só que eu não acho que a mãe do Joe vai ser uma personagem, que pareceu que ela foi inserida muito por contexto, pra você justificar da onde o Joe tirou os primeiros comportamentos, assim, de sociopatia, né? Porque qualquer pessoa que é perturbada mentalmente no nível do Joe, assim, um serial killer ou qualquer coisa assim do tipo, teve uma primeira infância muito ruim, então era necessário mostrar essa primeira infância. E eu acho que se fosse a mãe do Joe, ele reconheceria, né? A partir do momento que ele olhasse pra ela, assim, ele já ia saber que é a mãe dele, então automaticamente eu acho que ele não se apaixonaria pela própria mãe se ele soubesse que é a mãe dele. E eu já quero deixar opinado aqui, né, que eu acho que a pessoa que vai desmascarar o Joe e vai fazer o roteiro da Beck vai ser a Ellie, aquela menina da segunda temporada, a irmã da Delilah. Eu não acho que ela vai ser esquecida no churrasco. Eu acho que ela vai fazer alguma coisa. Foi pra isso que ela fugiu, né? Pra ela continuar a trabalhar, pra ela seguir o sonho dela. E ela ajudou no roteiro do Fortin, né? Então ela sabe muito bem sobre o que é a história, ela foi estagiária dele, e ela sabe do que o Joe é capaz, e ela pode linkar alguns pontos relacionados ao que aconteceu com a Love, com o Fortin e tudo mais, com o que o Joe fez com a irmã dela, por exemplo. Ela tem todos os motivos do mundo, e eu acho que o Joe, na inocência dele, pode acabar esquecendo que tem a Ellie, né? Tem essa ponta aberta. Porque assim, o Joe, ele não é uma pessoa muito inteligente não, tá, gente? Eu sempre falei isso. Sempre olhei e falei, olha, o Joe, ele pode ser o psicopata que for, mas ele deixa um monte de ponta aberta. Então, eu acho que o X da questão aí vai ser a Ellie. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like, porque isso me ajuda muito. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de Stranger Things, gosta de filme, gosta de série, gosta de You, que eu acabei de comentar aqui agora. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!